presença do Fernando Guerreiro, com a sua generosidade, nos vai ler, como sempre, muito bem, alguns poemas do poeta. E falando um pouco deste poeta, falando muito brevemente deste poeta, este livro é o 33º de poesia, porque há outras coisas que ele escreveu, há coisas que ele traduziu, que portanto também tem a mão dele. Se as coisas não fossem o que são, vocês já todos ouviram, está por aí espalhado, está na montra desde há uns bons dias. E desde o famoso cartucho, que eu infelizmente vendi, mas não tenho, até este livro, há um percurso verdadeiramente singular, inesperado e de muita qualidade na poesia portuguesa. Eu espero que quem ainda não conheceu passe a conhecer o Hélder Moura Pereira e fique fã dele, como muitos de nós somos. Dizia o Cabrita, um texto qualquer que eu li aqui há tempos, que quando começou a ler tem o hábito de dobrar as páginas dos poemas que gosta. E quando chegou ao fim de ler este livro tinha todas as páginas dobradas. Isto querá dizer alguma coisa, não é? Mesmo para quem não gosta do Cabrita. Vou agora passar a palavra a quem de direito. Vocês sabem que, como são as sessões aqui, no fim há a sessão de autógrafos e depois há um moscatel para todos sairmos daqui a falar muito e felizes. Depois termos dia 2 teremos a felicidade de ouvir o Hélder. Estava finalmente pronto o seu ensaio. O conceito de praia fluvial e outras considerações. Tantas noites a desencontrar-se com os teus horários sexuais. Tanto jantar à pressa, tanta conversa adiada. Respirou fundo. Agora já tinha tempo para tudo outra vez. Mas tu já não estavas lá. Foste apanhar o barco e atravessaste o rio sem dizer adeus. Não era coisa que estivesse prevista no seu ensaio o conceito de praia fluvial e outras considerações. Chegou-se então mais perto da realidade. Isto é, foi para a praia de cadeira, livre e chapéu. Percebi agora que já não podia entregar o ensaio para publicação. Por outro lado, a parte das outras considerações, abria um campo extenso, interminável, pelo que decidiu escrever mais uma consideração. Era uma coisa banal, já muitas vezes dita e escrita. Falava da dificuldade em conciliar o trabalho intelectual com a companhia que é preciso dar a alguém. A verdade, a grande verdade, é que podias ter ido a pé, ou à boleia. Podias ter partido de autocarro, passa um mesmo aqui à porta, de comboio, teres levado o teu próprio carro, mas não! Tinhas de ir de barco pelo rio. Sinceramente julgava ter o luto feito, mas não tinha o luto feito coisa em cima nenhuma. Tal como o Cesarini diz que Álvaro de Campos fazia, emociono-me e não consigo acabar. Bom, isto não é para levar a sério. Às vezes consigo, mas é preciso não ter nada que me distraia. Chamar luta a isto é bem visto, morre o amor como morre uma pessoa. Mas depois a vida continua, pois não é verdade? Cheia de gente adaptada às grandes linhas de atuações dos governos. A propósito de alguma coisa morrer, hoje tive uma notícia terrível. 2 amigos vão deixar de viver na mesma cama. Convergiam em tudo, menos no essencial. No essencial de agora, que não é o mesmo do essencial de outrora. Dizer que vão deixar de viver na mesma cama não é inocente. Não porque a cama pareça a fazer figura de lugar de grandes atividades sexuais. Deve ter havido algumas, mas não é disso que se trata. A cama era o essencial da união possível, ou sonhada. Estava ali, como se fosse um quadro numa parede. E o amor podia chegar com a admiração contente de ver o quadro a mexer-se, a encher-se de pernas e braços, músculos e abraços.
convém que eu me limite, porque hoje nem foi convidado nenhum apresentador do livro, nem do poeta, nem da poesia. Convém que eu me limite, porque todo o tempo de hoje é para o poeta. Eu só queria pedir a todos vós que tomassem nota desta palavra. Maturidade de uma linguagem poética que tem por característica dessa maturidade o pessoal estilo de um poeta. Depois disto, minhas senhoras e meus senhores, caríssimos amigos, senhor editor, que nos dá esta honra de voltar ao fim destes anos a sentar-se aqui ao pé de nós, querido poeta Hélder Moura Pereira, é um prazer enorme ter começado por ouvir recitar. Eu espero que as pessoas que estavam diante de mim, se viram a minha cara, tenham visto como eu me dei de cara ao ouvir o Fernando Guerreiro ler estes primeiros 2 poemas do livro do Hélder, Se as Coisas Não Fossem o que São. É mesmo com muito pouca conversa e muita poesia como desejei viver a minha tarde deste domingo. E comecei a viver a poesia desde manhã. Uma breve conversa no chapéu e bengala blogspot.com. Foi como já viram e o Hélder já me disse que lá foi. E depois pus-me a ler mais uma vez este livro do nosso Hélder, Se as Coisas Não Fossem como São, como se estivesse a lê-lo pela primeira vez, sabendo que foi a minha principal companhia durante aquelas semanas ou aqueles dias longos do nosso hotel mais mais cheio de Setúbal, que se chama Hospital de São Bernardo. Depois disso, ele continua sempre lá em cima da mesa, porque eu andei nesta boa vida de pouco trabalhar e alguma coisa a recuperar da minha saúde para estar hoje aqui. Portanto, estive, esta manhã, outra vez, a começar a ler Se as Coisas Não Fossem o que São. De maneira que aqui estivesse, neste pretexto que nos deu o livro, a publicação de mais este livro, para homenagearmos mais uma vez um poeta de que Setúbal se orgulha, mas muito mais podia mostrar que se orgulha lendo, antes de mais, lendo os seus livros. Sem o que qualquer homenagem será oca, naturalmente, ao ter por base apenas um ouvir dizer. Muitas vezes, ou quase sempre, ao aproximar-me de um livro, abro-o ao meio. Peço-lhe que me interrogue. Procuro um princípio de resposta no fim, nas últimas páginas. Se encontro um bom princípio, começo então a ler o livro. Se abri este livro do Hélder ao meio esta manhã, claro que sim. É uma resposta verdadeira. Esta que vos estou a dar a esta pergunta. Abri-o ao meio? Hoje? Claro que sim. Podem acreditar no que vos digo. E com efeito, se as coisas não fossem o que são, podia haver alguma dúvida e, por certo, alguns de vós abririam o livro para confirmar e, no fim deste encontro, teriam o cuidado de, enquanto se tomava o moscatel, pedirem um autógrafo ao Hélder Moura Pereira. E, com efeito, repito, este livro do Hélder tem à volta de 100 páginas. Tem 4 partes. Como é, então, que se abre ao meio? A óbvia resposta será: peço autorização a todos, especialmente ao Hélder e ao Fernando Guerreiro. Tem à volta de 100 páginas. O meio, à volta, portanto, da página 50. Certo? 4 partes. O meio, no fim da segunda parte,
e início da terceira. Posso, ainda por cima eu, ilhéu, aviar-me-ia em terra antes de partir para o mar. Ah, o mar! Toda a gente que está à beira-mar sonha em partir para o mar. E eu não fui diferente. Em chegada a hora, parti. Aportei a ilhas, mas mal me começava a adaptar, logo começava a pensar em partir outra vez. E se bem o pensava, melhor o fazia. O que eu não queria era trabalhar. E lá fui ao longo do tempo, enganando os governos das ilhas. Houve momentos delicados. Por exemplo, quando alguém me descobria a careca, quando só a menção do meu nome desencadeava a risota num jantar de gente esperta. Mas o treino era muito. Metia o rabo entre as pernas e desaparecia durante uns tempos. Depois, creio que se impõe aqui a expectativa de um silêncio, reaparecia numa ilha do outro lado do mundo. Fotografias não levei, nem papel, nem caneta. Apenas um saco de pão e queijo da região. Seria curta a viagem. Esta ilha ficava muito perto da ilha onde já todos estavam fartos de mim. Certa vez, julguei que me convertera aos costumes sexuais de determinada ilha. Cheguei a pensar poder ficar ali para sempre. Mas um dia tive uma discussão. Para fazer um bocado inquietante, mas pronto. Eu, noutras situações, devo dizer-vos, já fui para a praia. Corriam algumas coisas. Desculpem a franqueza. Primeiro que acho extraordinário. Impressionado. Como é que... Calor. Não se ouve muito bem aqui atrás, né? Mas as palavras Amigo, lá está para baixo. podem perder. Aquelas vozes. É uma voz Agora é segurar. A doutora Ausenda, não foi? Quem falou? Doutora a tecnologia. Para fazer um bocado inquietante, mas pronto. Eu, noutras situações, devo dizer-vos, já fui para a praia. Corriam algumas coisas. Desculpem a franqueza. Primeiro que acho extraordinário. Impressionado. Como é que... Calor. Não se ouve muito bem aqui atrás, né? Mas as palavras Amigo, lá está para baixo. podem perder. Aquelas vozes. É uma voz Agora é segurar. A doutora Ausenda, não foi? Quem falou? doutora a tecnologia. Várias rábulas. E uma delas terá a ver com o facto de as pessoas que escrevem, umas delas sentirem-se na obrigação de falarem sobre o que escrevem e outras acharem que é melhor que outros o façam. Tem sido um bocado esse o meu caso. De maneira geral, esta é a rábula do poeta diferente, que tem a mania que é esperto. Esta é a parte da rábula assim. Que os anarquistas de antes, depois do 25 de Abril, convocavam manifestações e depois punham-se 3 ou 4 de lado a gozar com as pessoas que iam, diziam: vocês não sabem que nós não convocamos manifestações. Esta é outra rábula, a rábula anarquista, que também a posso fazer. Posso fazer a rábula mais habitual, que é a verdadeira. E que se calhar é mais conhecida por toda a gente aqui. É que eu tenho tendência para dizer que sim a tudo o que tem a ver com Setúbal, por acaso. Um bocado bairrista aqui, quem sabe. Tenho um bocado de tendência para dizer que sim à Fátima e ao Manel Medeiros, que eu acho que são o Departamento Cultural da Câmara Municipal de Setúbal. Portanto, depois, perante estas rábulas todas, se calhar poderemos escolher aquela que mais vos convier, que eu falo de uma delas. Se calhar é melhor deixar que as palavras venham e nós possamos conversar um bocadinho, isto de ouvir falar sobre uma atividade qualquer que nós façamos. Não é fácil.
Amanhã dizem que é o Dia Mundial da Poesia e parece que há datas que são assim marcadas no calendário para que nós as cumpramos. Eu também, em relação a isso, tenho pouco que ver. Não sou pessoalmente comemorativo de nada. E, portanto, aquilo que vos posso dizer é o seguinte. O que é estranho quando uma pessoa ouve falar de coisas que fez é que parece que há alguma coisa que não bate Não certo. largas isso, Manuel. A sensação mais forte que eu tenho quando estou neste tipo de situações é de que alguma coisa não bate certo. E porquê? Porque há qualquer coisa no eu daqueles poemas que de alguma forma não tem a ver com a pessoa que está aqui à vossa frente. Há qualquer desconforto da minha parte em relação a... Não quer dizer que eu escrevo um heterónimo. Mas há qualquer coisa, de facto, quando eu ouço o Fernando Guerreiro dizer, e muito bem, os textos, há qualquer coisa ali que me está a escapar até a mim. Eu próprio já estou distante daquilo e parece-me que há ali muito de fantasia, muito de... às vezes até elucubração, muito de uma ironia que é momentânea e que não corresponde, se calhar, à ironia que eu sou como pessoa, como cidadão. E por isso este desconforto não pode deixar de me arrastar para algumas interrogações sobre o facto de um autor apenas estar nestas coisas, quando está, pelo menos na minha perspectiva, para substituir o livro que não pode falar. É isso que eu penso um bocado. O livro é que devia estar a falar convosco, não é? Ele não pode, não consegue. Por acaso falei com ele hoje de manhã. Isto é demais. Falei com ele hoje de manhã Muito bom e isto. fizemos uma conversa engraçada. Eu disse-me, as tuas contradições, as tuas ambiguidades, mais uma vez se vão revelar, não é assim? Porque ainda outro dia te telefonaram lá para casa a convidar-te, eu já não sabia para quê, eu também já não me lembro. E arranjaste ali um paleio que eu bem te ouvi ao telefone. Dizer que não, o tempo não era para poesias, não sei o quê, estavas mal disposto e agora lá vais. E eu tive que dizer, pois é, uma pessoa é fraca, não é? É débil, mas seja o que for, há de correr bem porque é a minha terra, a gente amiga, mal não me pode acontecer, porque eu gosto de me sentir confortável. Ora, vamos lá outra vez, Manuel. E, de facto, pronto, já estou, os poemas são o que são. Eu já me esqueci um bocado deles, sabem? Sinceramente, é outra coisa que se calhar podíamos falar, se quiserem. A nossa ligação com os textos, a minha, acaba no momento em que, não é quando o livro sai, é no momento em que o Manuel os recebe. A partir daí já é outra coisa, já passou para outro plano. Já é uma coisa, porque há... Sabem como é que um livro se organiza? Um livro organiza-se, pode organizar-se de variedíssimas maneiras. Há pessoas que organizam os livros através de impulsos de escrita. Eu organizei um há pouco tempo, através de um impulso de escrita, por acaso. Não são poemas, são histórias. E fiz, salvo as devidas distâncias, fiz como o guardador de rebanhos, não é? Como o Fernando Pessoa escreveu o guardador de rebanhos, não sei se sabem desta, sabem, com certeza. Quem é que não sabe? De uma vez só, tudo de seguida, de pé, a uma escrivaninha pequenina. E este livro de historinhas que eu fiz a pensar na minha neta, foi assim, em 2 dias, depois nunca mais me veio uma ideia à cabeça, nunca mais nada. É muito engraçado. Mas habitualmente os livros de poesia, conforme eu os organizo, e desta vez tive 3 anos para organizar este, teve a ver com grupos de textos que habitualmente compõem os livros que eu faço, e aí está outra pequena ferida ao ouvir falar é que aqueles poemas têm a ver uns com os outros, e às vezes quando se ouve só um, eu estou a falar de mim, não estou a falar do leitor, em mim ouvir só um, há bocado o Fernando Guerreiro acabou e disse, mas falta ali qualquer coisa. Não, o que faltava era o seguinte. O poema seguinte é que estava na minha cabeça, não me faltava nada. E portanto é um bocado estranho, porque eu estou na mesma posição que vocês estão. Eu nunca tinha ouvido estes textos ditos em voz alta.
Aliás, a ligação do som com as palavras é uma coisa que tem muito a ver com o fenómeno poético, como sabem. E há até leituras da poesia, inclusive há um crítico francês, Patrick Quillier, fez a tradução de todos os poemas do Fernando Pessoa para francês e fez também uma antologia da poesia portuguesa contemporânea. Ele insiste muito numa leitura, porque é francês e olha para as coisas de uma maneira diferente. Ele sublinha sobretudo aquilo que chama l'oreille, o ouvido, a acusmática. A acusmática, que é, no entender dele, a maneira como certas referências... A acusmática, se calhar aqui quem saiba, na música é o surgimento de um ruído ou de um barulho de que não se está à espera e cuja origem não se consegue identificar. E ele transporta isso para a poesia e faz leituras acusmáticas dos textos e chega a conclusões surpreendentes, algumas semelhantes às conclusões que outros percursos fizeram, outras completamente diferentes, precisamente porque alguma coisa no entendimento dele face à poesia releva desse fenómeno do ouvido e também, claro, da melopeia, da melodia das palavras. Eu acho, sinceramente, se há alguma coisa que posso dizer acerca destas coisas, é que me tenho esforçado por ser fiel, de alguma forma. A alguma coisa a gente tem que ser fiel. É essa música interior que eu não sei traduzir assim, mas que tento, espero que de alguma forma se perceba nos textos essa linha. É muito curioso agora que estou a falar disto e da música os textos nunca são somente aquilo que nós fazemos deles, como as pessoas também sabem. Há um brasileiro que uma vez, a propósito de um livro, Manuel, já há 7 anos, 2004, não foi aquilo? E 2004 estive aqui com o Fernando Cabral Martins e o Manuel também cá estava a apresentar. 2005, perdão. 2004. 2004? 21 de março de 2004. Esta ótima oportunidade para acabar. Nitidamente. Claramente. É sempre a minha posição. Desculpa. E a propósito desse livro que se chamava Mútuo Consentimento, que já agora também por piada, devo dizer que algumas livrarias puseram no departamento jurídico. É verdade. A propósito desse livro, um crítico brasileiro chamado Edgar Pereira escreveu-me, muito entusiasmado, está-me a dar vontade de rir, porque isto é realmente, para mim, foi hilariante, a dizer que tinha compreendido muito certo tipo de texto que lá tinha escrito no livro, porque claramente havia ali uma influência das cantigas cariocas do Carnaval de Rio de Janeiro, e eu tive que engolir esse porque disse, pois, com certeza, ela estava mesmo, o meu pensamento era mesmo o samba que estava ali. Enfim, isto só para dizer que realmente a literatura, o ato de transmitir por palavras alguma coisa que nós não sabemos bem o que é, mas pode ser um sinal, às vezes, que se transforma depois num poema ou num texto grande. Às vezes uma palavra só que nós queremos registar. Mas realmente os outros vêm elucidar. Mas é que ele provava isto. Eu estou a brincar um bocado com a situação, mas é que ele provava e realmente era verdade. Eu não me ri desta parte. Realmente era verdade. Não havia nada que eu saiba. Pelo menos os nossos espaços consciente, subconsciente, não sei se os dominamos todos completamente. Pelo menos que eu saiba, eu não me lembro de ter escrito poemas com base nas cantigas cariocas no Rio de Janeiro. Mas lá está, não será a literatura, isso agora deixo um bocadinho à vossa consideração, não será a literatura um bocado isso, aquilo que o leitor acrescenta e vê e justifica e sente. Quem lê, não é? Pronto, exato, é um ato de leitura, não é? Aquilo que dói mais aos escritores, quando se fala muito dos críticos, não é que os críticos digam mal. Enganam-se. De uma maneira geral, as pessoas que eu conheço não é que digam mal, é que não estabeleçam atos de leitura. É aquilo que mais dói, é aquilo que mais... que dói porque às vezes até existe má fé, porque os atos de leitura não são a referência a banalidades que já se conheçam de outras obras anteriores, não é? Os atos de leitura são ir, como fez, como a Fátima disse há bocado, já agora digamos o primeiro nome dele, o António Cabrita, que disse muito bem deste livro, sim, mas eu mandei-lhe os parabéns, não foi por ele, parabéns, ou seja,
Mas não foi por ele ter dito bem do meu livro. Nem pensar. Foi por ele ter feito um ato de leitura sobre o meu livro. Podia até chegar à conclusão de que era um mau livro. Não é? Acho que sim, podia perfeitamente. Não chegou a essa conclusão, chegou a outra, mas pronto, mas fez um ato de leitura. Isso é que acho que as pessoas pedem quando escrevem. Lembrei-me de ir dizendo estas coisas, ninguém me interrompeu. Olha, se quiserem, passamos a outra coisa. Sorte. Só duas coisas ou três. Helder, eu conheci a sua poesia através de um grande amigo comum, também um grande dominador da palavra, que é o Fernando Gandra. E, portanto, eu queria dizer que eu tenho que colocar em total oposição a algumas bases que arrancaram de boa fé para a introdução deste acto de cidadania intelectual. O nacionalismo já é uma coisa odiosa e o regionalismo é um nacionalismo muito pequenino. E eu queria dizer que o Helder é um grande poeta português, não é um grande poeta de Setúbal. Em segundo lugar, queria dizer o seguinte: estranho muito quando o Helder disse, o grande poeta Helder, porque às vezes nós temos que ter a consciência do que é que somos. E os grandes poetas e os grandes escritores têm consciência disso, e ainda bem que tenham. Não vale a pena exercícios, não vale a pena só. Provavelmente, se temos que nos masturbar, que o façamos e que o digamos com clareza. Não é possível tomar conta de uma poesia sem a ler. E quando o Helder me acabou de dizer que escreveu poesias e depois, enfim, não as leu assim, não as leu logo, não as leu. Talvez aquele que possa ser considerado, eu não gosto nada de ter o melhor do mundo, nem o Setúbal, nem o Benfica, nem o melhor do mundo é o Benfica. Talvez aquele único que possa ser considerado o maior poeta de todos os tempos, que é Homero, ouviu-se, leu-se e ouviu-se. Porque a poesia é para ser lida em primeira pessoa por aquele que a faz. E obrigado, Helder, e obrigado a todos nós, aqui em Setúbal, por isto ser não o Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Setúbal, mas por ser um grande abrigo da cultura portuguesa e não de Setúbal. Pese embora os bocais e por aí fora. Obrigado. Um bocadinho. Pode passar isso para aqui. Posso fazer uma pergunta? Eu tive agora uma surpresa quando você me diz que você não é nada daquilo que escreveu. Não disse isso. Sou certamente alguma coisa. Pois, mas há uma grande parte que não é. Eu nunca tive contacto com a sua poesia, muito sinceramente. E realmente... Peço desculpa, parabéns à excepcional leitura sua. Peço desculpa. A sua excepcional leitura. Lê-se muito mal poesia portuguesa. Obrigado. E, sobretudo, os autores é que leem muito mal a sua própria poesia. Em Portugal. Muito obrigado. Mas o que eu queria dizer como lhe disse há bocadinho, ler a sua poesia foi um desafio para mim, porque não estava acostumado a este género de poemas. E então, eu naquilo que li, fiz um ato de leitura, como você disse, não fiquei a saber que tinha feito esta grande coisa, fiz um ato de leitura, li do princípio ao fim, com bastante interesse,
e realmente achei, vim encontrar realmente a pessoa na sua maneira de estar, na sua maneira de se expressar, na sua postura, aquilo que realmente eu idealizei para dizer os seus poemas. Toma. Isso deixa-me completamente. Toma. Olha, não sei, Guarda desculpe, esta. não sei, mas Toma. e fui buscar realmente esta maneira de destes dizer, dias. Não, meio irónica, mas no fundo com um bocadinho de amargura, com um bocadinho de sarcasmo, com um bocadinho e um bocadinho anarca, digamos assim. E fui eu, como ator, buscar essa faceta, porque eu também não sou assim. Mas fui buscar realmente ao âmago daquilo que eu descobri nos seus poemas. E estava com bastante interesse em conhecê-lo. Eu quando o vi, depois na maneira de estar, na maneira de sentar, na maneira de falar, na maneira de dizer e rir-se das suas próprias coisas que disse, etc., eu cheguei à conclusão que realmente, posso dizer ter dito mal ou ter dito bem, mas que me aproximei muito da pessoa que está ao meu lado, aproximei. Era isso que eu queria Há dizer. coisas extraordinárias, porque o Fernando não se lembra de se me conhecia. Mal Maria. Sabe, já não temos os cabelos loiros. Realmente, desde os tempos do Licínio e de. Do Licínio, da Leni. Quantas vezes andámos lá, Exatamente. fui às vossas peças, já nos temos estado aqui, depois acontece aquela coisa de que eu sei quem o Fernando é, isso julgava que ele sabia quem eu era, e havia aquela coisa de. Olhávamos, não falávamos. Não. Agora tenho esta revelação extraordinária. Não tenho. E para mim agora foi um prazer. É muito este interessante. encontro. Neste caso, é um prazer. E tem graça. Há Tem aquela graça, senhora realmente. que está ali, se não me engano, a senhora é de Setúbal. Vivo cá há muitos anos. Vive cá há muitos anos. E eu há anos que não a via e senti imenso prazer. Há pessoas que eu não, com quem eu não me dou, com quem eu nunca falei, mas que são referências, são memórias. E então tive muito prazer em quando a vi. Isto há tanto tempo que eu não via aquela cara, não sei o quê. Portanto, estamos assim. Isto é já Alzheimer que está a atacar. A tua cara também é estranha. É isso mesmo, a tua cara não me é estranha, é o título do livro dele. É verdade. Pois, porque eu quando vi a fotografia, foi o que disse, esta cara não me é estranha. Mas pronto, olha. Pois, Esperas um bocadinho, faz tinhas feito alguma pergunta? Não fiz pergunta, só Não, fiz não, não, pergunta, não. a primeira pergunta, depois tu respondeste. E depois fiz essa. Porque realmente eu acho que estás retratado ali. Eu aproveito este momento para dizer duas coisas. Não estava preparado para o fazer, mas a forma como o Hélder Moura Pereira está aqui é muito Hélder Moura Pereira. É um retrato fidelíssimo do Hélder Moura Pereira e também da sua poesia, como é evidente. E um editor publica poesia, publica muitos autores e muitos autores diferentes uns dos outros, à semelhança do que acontece na nossa vida diária. Encontramos pessoas com diversos modos de se afirmarem. Encontramos autores que se afirmam de uma maneira muito forte, muito evidente. Há mesmo aqueles que pisam os outros para se afirmarem, para afirmarem a sua obra. E por outro lado, o público em geral, os leitores, na maior parte dos casos, deixam-se seduzir ou deixam-se encantar pelos mais afirmativos, pelos mais mediáticos. O Hélder tem tido um percurso como poeta em que lhe tem faltado, de algum modo, o reconhecimento do público, de um público mais vasto, mas sentimos muito por dentro que o Hélder tem o respeito dos seus pares, dos outros poetas, mesmo que por vezes não manifestem. E esse reconhecimento tem sido crescente. Há poetas que têm um reconhecimento público imediato
e muitas vezes não têm o reconhecimento dos seus pares. E há outros a quem acontece o contrário. Há poetas que o público não conhece e que os seus pares reconhecem e respeitam. E respeitam sobretudo por serem, por encontrarem formas de estar muito íntegras. E essa poesia que o Hélder faz, por um lado, não tem em Portugal, não tem, digamos, uma área de seguidores muito vasta, embora sendo extremamente afirmativa. O que eu quero dizer com isto? Que o Hélder representa um tipo de poesia que não é a mais aquela que é mais seguida, contudo, é extremamente forte, extremamente discreta e sobretudo cada vez mais reconhecida. O Mário Cesarini dizia muitas vezes que, ou melhor, falava dos criadores, dos outros poetas, dos artistas plásticos, quando se preocupavam muito com a carreira, ele, digamos que entendia isso com bastantes reservas. E falava mesmo dessa preocupação com a carreira de uma forma muito, enfim, muito crítica. O Hélder Moura Pereira, quando começa a falar aqui hoje, revela-se como alguém que tem, sobretudo, essa preocupação em fazer a sua poesia de uma forma íntegra, nada preocupado com aquilo que os outros possam pensar dela, nada preocupado em a afirmar de uma maneira mediática e para o bem ou para o mal. Isso não lhe dá de imediato um reconhecimento mais vasto, mas dá de certeza um lugar na história da poesia portuguesa. Por outro lado, não quero também deixar de, hoje aqui, no domingo à tarde, nesta livraria, fazer notar como estes momentos são raros. Fazer notar como esta militância da Fátima e do Manuel, esta militância cultural, também tem tão poucos seguidores hoje, e como é absolutamente indispensável para que haja ainda em todas as cidades, em todos os lugares, alguma esperança de que as coisas não fiquem completamente pacificadas. Nesta livraria encontra-se, eu já há bastantes anos que não vinha cá, desde 2004, e ao entrar reconheço imediatamente que há uma oferta diversificada de livros, que há uma atenção à diferença, e com certeza que não é só porque o Hélder Moura Pereira é de Setúbal que ele está aqui. Há aqui uma atenção, digamos, a criadores, a formas de estar na literatura que não se encontram na maior parte das livrarias que nós conhecemos e que estão muito mais massificadas. Não é esse, digamos que um tipo de livraria como este é o que precisamos que aconteça cada vez mais, e os leitores que a têm por perto podem se dar por muito felizes. E, portanto, os meus parabéns. Nós estimamos muito, não é? E eu vou agora revelar uma coisa em relação àquele poema
que é curiosa, pelo menos para mim. Aquele poema contém um erro, um lapso. De facto, ninguém deu por ele até agora. Só eu. Que é ótimo. Quer dizer, não é bem assim. Eu vou contar a história. Realmente eu cometi um lapso. Porque aquilo que lá está, a referência a Álvaro de Campos não é Álvaro de Campos, devia ser ao Fernando Pessoa, António. É assim que no Virgem Negra, o Mário Cesarini fala naquela citação. Há ali um lapso meu, que foi visto. Eu dei o lapso, fiz o lapso. E depois reparei, antes de mandar o livro ao Manel, mas depois, como eu já disse a alguém, dava imenso jeito ao poema que o lapso mantivesse. E manteve-se. E até agora ainda ninguém deu por nada. Pequeno segredo que anda por aí, não tem importância nenhuma isto. Ainda me vem dizer que não está retratado, ainda me vem dizer que não estás retratado no livro. Caralho. Mas a propósito de lapsos e de Mário César, já agora, se não se importam, eu não vinha para ler nada do livro, mas à cautela fiz assim uns prints, porque já sabia que se calhar podiam pedir. E há um poema, a única pessoa que tem esse poema é precisamente o Manuel Rosa, porque lhe o ofereci, e que teve a ver com, é um poema escrito há para aí, 9 anos. E daqui, quem é que está mais? Há mais uma pessoa que lá esteve, no Pinhal Novo, a ouvir o Mário Cesarini dizer os poemas dele, e se não se importam, agora começou-me a apetecer imenso por causa desta ponte que se fez aqui. Posso? O poema chama-se 1 de Abril de 2002, foi esse o dia, 1 de Abril. E o poema é assim. Eu já não escrevo desta maneira, portanto, se não gostarem, eu já não sou isto. No tempo em que eu me deitava com as galinhas e me levantava com o canto do galo, e no quintal do lado, na janela ao lado, uma cara passeava sorrisos dos mais ousados, por vezes tinha dúvidas sobre se me apetecia emocionar-me com o corpo belo ao meu lado ou se não seria melhor correr o mundo sem ninguém. Comecei pelo Pinhal Novo, onde Cesarini, aos 79 anos, fumando o seu cigarro, pôs o gato de frente, pôs o gato de costas e ouviu depois um poema ferroviário e todos os apiadeiros e estações desde Coimbra até ao infinito. Quando Cesarini apertou nos braços aquele homem, nascido precisamente no mesmo ano que eu, Cesarini apertou o mundo todo. De repente percebi que o meu mundo está entre o Pinhal Novo e Lisboa. E se falo de Lisboa, é porque Lisboa não me diz nada. Diz-me apenas que me feri por culpa minha de amor, diz-me apenas uma coisa vulgar e distante, algo que quase nem nasce. O meu mundo não é tela, nem coisa que se pareça. Por vezes parece uma bilha, só com a curva e sem asas. Por vezes há um trovão que dorme à noite comigo. Sou eu que durmo comigo num sono tão uterino que já nem memória tem. Se um dia desenhasse um homem, eram traços só de cores e linhas direitas e espessas, assim uma árvore despida num outono sempre igual. Pois muito viajo aqui, sem cansaço que se veja, pois muito aqui me dano e me esvaio, como árvore cheia de água por dentro, há muito decapitada. 2 braços cingidos à cintura, um toureio, uma dança. Era ali a verdade, a tradução do homem ser uma mulher e da mulher ser um homem. Mas eu que regresso devagar pela ponte Vasco da Gama, sinto-me um homem de gelo. Tenho uma lágrima ao canto do olho já cristalizada e fogem-me os olhos para as luzes de um acidente. Estes silêncios são incríveis. Para não haver silêncios, mais lapsos.
Posso então. Manuel Medeiros, eu gostaria, se permitisse. Espera aí, está ali uma senhora. Está ali uma senhora. A dona Ivone Daí não se vê. A secretária não pode vir para tomar nota de Eu vou introduzir aqui uma outra dimensão que tem a ver com aquilo que eu sou profissionalmente. Eu pessoalmente, mas antes vou fazer uns pequenos desvios. Eu pessoalmente nunca procuro ou discordo um pouco de que a criação do autor tenha que coincidir ou com a sua biografia ou com aquilo que era o seu ego normal, o ego no sentido freudiano, aquele que está em contacto diariamente com a realidade. E porque eu sou psiquiatra, portanto não me faz nenhuma confusão que o Hélder diga que não é exatamente o que está aqui, porque eu acho que nós não somos unos. O Fernando Pessoa deu-nos uma grande lição disso quando tem os seus heterónimos. Ele levou ao exagero, se quiserem, e pô-lo em escrita essa alguma divisão que existe, embora os psiquiatras digam que o eu dividido é um eu esquizofrénico. Mas terá que ser esse eu muito esfrangalhado e dividido. Agora, eu acho que cada um de nós não é uma única pessoa, por um lado. Tem muitas coisas cá dentro. E até acho que nos recriamos ou podemos recriar nessa criação artística. Não sei se consegui explicar. Alguns aspectos que nós até podemos não ter muito no campo do consciente, eles saltam para a criação artística. É um pouco isto que eu vejo. E ao contrário daquilo que o Hélder diz, que é um lapso, eu acho que se calhar não foi um lapso ter trocado o Álvaro de Campos por Fernando Pessoa. O seu subconsciente estava lá e se calhar foi ele que agiu nessa troca ou naquilo como Freud chamaria ato falhado. E portanto, eu até acho, eu não quero meter-me pelo que é a criação artística. mas pode. Porque, não, é um bocado, é complexo. Todos aqueles que saíram da lei da morte e que têm alguma fama e que eu leio para tentar perceber como psiquiatra e como pessoa o que é que leva e explica a criação, eu encontro muitas e variadíssimas respostas. Agora, quando nós abordamos, nós psiquiatras, abordamos a questão às vezes da criação, dizemos o seguinte, está escrito, os poetas são aqueles que mais sofrem no seu processo de criação. E vemos, quando estudamos também as doenças, se quiserem, que sofreram, ou as alterações psicopatológicas que houve, nós verificamos que elas são muito menos frequentes nos músicos, depois nos pintores, depois nos escritores e depois são mais frequentes nos poetas. E nós explicamos isso, de certo modo, como o mergulho que o poeta tem que fazer no seu interior para ir buscar aquilo que tem que ser o produto depois da sua criação, é um processo mais complexo, mais profundo, mais doloroso e até muito mais difícil. Portanto, eu não me espanta que um poeta possa, na sua poesia, parecer outra coisa, e ainda bem que o faz. É porque tem uma riqueza muito grande dentro de si, de outras personagens, e que precisa de recriar e de as trazer para fora. Era só este pequeno apontamento que eu gostaria de dar. Não quero parecer aproveitador, mas em relação ao que vou dizer a seguir, mas é que por acaso, quando vinha para cá, vinha a pensar numa questão semelhante a essa que me está a colocar. E quando falou em Pessoa agora, eu vinha com esta ideia na cabeça, porque realmente a diferença de Fernando Pessoa em relação a nós não existe. A diferença de Pessoa em relação a toda a gente é ter criado uma literatura nele, uma linguagem nele, porque quem tem filhos sabe que os filhos nos veem de maneiras diferentes e que nós somos a soma daquilo que eles pensam de nós, por exemplo, e toda a gente. Eu olho nas minhas atividades,
acho eu que sou uma pessoa apaixonada pelas coisas que faz. Algumas delas. E tenho várias atividades muito diferenciadas, diferentes umas das outras. E agora posso falar disso. É só porque não tem nada a ver com o regionalismo, mas de facto eu só posso falar dessas coisas porque estou em casa. Isso não tenho dúvida nenhuma. Está a jogar vitória. Não. Não é Não. Marcou o é golo. porque pensa como pensa, mas está em casa. Não, é que é porque completamente diferente. não, é porque me sinto mais confortável em casa. Completamente diferente. Não se sente mais confortável. Não. É porque pensa como pensa. E está em casa. Porque se estivesse Mas- na casa de Setúbal, de Hong Kong, estava a dizer a mesma coisa. Mas isso não ia lá. Bom, eu não sei como pagasse. Talvez a Câmara de Setúbal, não sei. Falamos. Peço desculpa, estou a discordar de si, mas é porque está Não. muito do que Ótimo faz. discordar, farto de quem concorda comigo, estou eu. Realmente, o que acontece é que, eu ia dizer, nas minhas atividades, pronto, as coisas são vividas apaixonadamente, pelo menos eu acho que são, eu sinto-as assim. E são atividades muito díspares. Quer ver? Eu, por exemplo, faço uma coisa que há aqui algumas pessoas que sabem que eu faço. Jogo ténis de mesa. Mas não jogo em quem na casa de jantar. Jogo mesmo a sério. Oficialmente. Não sabias? Exatamente. O Manel não sabia. Não há aqui, e eu dou-me com centenas de pessoas, não há aqui uma única pessoa de ténis de mesa que saiba que eu escrevo bem. E pelos vistos, o Manel não sabia que eu partia com esta atividade que me podia experimentar, sabes? Nossa, isto é uma magia. É ótimo. E, além disso, também há outras pessoas aqui que sabem, também gosto muito de reggae. Sabias? E dub? Manel, diz que sim. Reggaes e dubs, gosto muito, passo música quando me convidam. Não há aqui uma única pessoa, dessas pessoas com quem eu me dou na noite, e não sei o que, não há aqui uma única. Ninguém sabe que eu escrevo um poema. Da mesma maneira que aqui ninguém sabe que eu ponho música reggae. E eu pergunto-me, quem sou eu? Sou isto tudo em mim, um bocado atabalhoadamente às vezes, com falta de confiança noutras, com excesso, como toda a gente também noutras e tal, ando para aqui, a envelhecer, como toda a gente. E depois, o que é que acontece? Eu sou isso tudo, não é? Dispersamente, mas igual à pessoa. A pessoa está ao meu nível, pronto. Está o assunto já. Está arrumado. Aqui decidido, com várias testemunhas. Aqui, pronto. Acabou a história. Mas realmente, não é? O que ele é? E ele era isto também. Não é? Várias coisas, lido por várias pessoas, interpretado por outras. A única diferença é que ele criou uma literatura dentro disso. Não são os aspectos psicológicos. Os aspectos psicológicos, no fundo, todos nós somos vários e um só. E não sabemos quem somos nunca. E se calhar morremos sem sabermos bem. Não sei, andamos à procura, não é? Saberá disso melhor que eu. Mas pronto, de facto a grande diferença, e vinha, confesso-lhe, a pensar nisso por cá, é que ele realmente organizou à volta disso, entroncou aí uma literatura, toda uma literatura. E é um mundo realmente incrível e fascinante e monumental mesmo. Mas em termos psicológicos não acho que haja realmente uma grande diferença.